No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu vou responder a um pedido do Gabriel, para que eu falasse um pouco sobre Mateus 27:46, as palavras do Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Bom, Gabriel, eu, em geral, não sou um comentador aqui das Escrituras, mas sou um intérprete, um mediador. Então eu lembrei do comentário de São Roberto Bellarmino sobre as 7 palavras da cruz, na cruz, E vou ler então aqui o trecho em que ele fala sobre esta palavra que é a 4ª palavra de Cristo na cruz, Que em aramaico, segundo, ou melhor, em siríaco, de São Roberto, Eli, Eli, Yema Sabachthani. Então, diz São Roberto Bellarmino, que é uma citação, como nós sabemos, do Salmo 21, em que já Davi diz: Deus meu, por que me abandonaste? Então, diz ele: Nosso Senhor se queixa de ter sido abandonado por Deus e se queixa gritando com voz forte. Estas 2 circunstâncias devem ser brevemente explicadas. O abandono de Cristo por seu Pai pode ser interpretado de 5 maneiras, mas apenas uma é a verdadeira interpretação, pois, com efeito, houve 5 uniões entre o Pai e o Filho. Uma, a união natural e eterna da pessoa do Filho na essência divina, A segunda, o novo laço de união da natureza divina com a natureza humana na pessoa do Filho, ou, o que é o mesmo, a união da pessoa divina do Filho com a natureza humana. A terceira era a união da graça e da vontade, pois Cristo, como homem, era homem cheio de graça e de verdade, como atesta São João. Em São João, o próprio Cristo o atesta: eu faço sempre aquilo que o agrada. E dele disse o Pai: este é o meu Filho amado, em quem ponho as minhas complacências. A 4ª união foi a união de glória, pois a alma de Cristo gozou desde o momento da concepção da visão beatífica. A 5ª foi a união de proteção a que se refere quando diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. O primeiro tipo de união é inseparável e eterno, pois se funda na essência divina. E assim diz Nosso Senhor: eu e o Pai somos um. E portanto Cristo não disse: meu Pai, por que me abandonaste? Mas: meu Deus, por que me abandonaste? Pois o Pai é chamado de Deus do Filho só depois da encarnação e por causa da encarnação. O segundo tipo de união não foi, nem jamais pode ter sido dissolvido, pois o que Deus assumiu uma vez não pode jamais abandoná-lo. E por isso diz o apóstolo: ele que não perdoou nem a seu próprio Filho, mas que o entregou por nós. E São Pedro: Cristo padeceu por nós. E tudo isso prova que quem foi crucificado não foi meramente um homem, mas o verdadeiro Filho de Deus,
e Cristo, Senhor. O terceiro tipo de união também existe ainda e existirá sempre, pois também Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, São Paulo, né? Pois para nenhum proveito teria sido a morte de Cristo se essa união de graça se houvesse desfeito. A quarta união não pode ser interrompida, pois a beatitude da alma não pode perder-se, já que compreende o gozo de todo o bem, e a parte superior da alma de Cristo estava verdadeiramente feliz, na própria cruz, né? Sobra então somente a união de proteção, que foi quebrada ou rompida por um breve período para dar tempo para que se realizasse a oblação do sacrifício de sangue para a redenção do mundo. Com efeito, Deus Pai pôde, de várias maneiras, poderia, eu estou lendo aqui no espanhol, então às vezes dá uma escorregada. Poderia ter protegido Cristo de várias maneiras e ter impedido a paixão. E por este motivo, diz Cristo na sua oração no horto: Padre, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu quiseres, né? E novamente ele diz a São Pedro: ou tu pensas que se eu rogar ao meu Pai, ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E mesmo assim, Cristo, como Deus, poderia ter salvado o seu corpo do sofrimento, pois diz: nada me tira a vida, eu a dou voluntariamente. E isto foi o que profetizou Isaías. Foi oferecido por sua própria vontade. Por fim, a alma bem-aventurada de Cristo poderia ter transmitido ao corpo o dom da impassibilidade e da incorrupção. Mas foi do agrado do Pai e do Verbo e do Espírito Santo, para que se cumprisse o decreto da Santíssima Trindade, permitir que o poder do homem prevaleça temporalmente contra Cristo. Pois esta é a hora a que se referia o próprio Cristo quando disse aos que vieram prendê-lo: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Assim, portanto, Deus abandonou a seu Filho quando permitiu que a sua carne humana sofresse tão cruéis tormentos sem nenhum consolo. E Cristo manifestou este abandono gritando com voz forte, para que todos pudessem conhecer a imensidão do preço da nossa redenção. Pois, até este momento, ele tinha suportado todos os tormentos com tanta paciência e equanimidade que até parecia que ele estava livre da capacidade de sentir. Quer dizer, Cristo sofreu com tanta paciência e sem reclamações, que até parecia que ele não estava sofrendo de fato. Ele estava isento dos padecimentos. Não se queixou dos judeus que o acusaram, nem de Pilatos que o condenou, nem dos soldados que o crucificaram. Não gemeu, não gritou, não deu nenhum sinal exterior do seu sofrimento. E agora, à beira da morte, para que a humanidade possa entender e nós, seus servos, possamos recordar uma graça tão imensa e o valor do preço da nossa redenção, quis declarar publicamente o grande sofrimento da sua paixão.
Então, por estas palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Portanto, essas palavras não são palavras de alguém que acusa, ou que censura, ou que se queixa, mas, como eu já disse, São Roberto Bellarmino, são palavras de alguém que declara a imensidão do seu sofrimento pela melhor das causas e no momento mais oportuno. Então, a meditação aqui de São Roberto Bellarmino tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, que neste momento, vamos dizer assim, das relações intrínsecas aqui entre a humanidade de Cristo e a sua divindade, ou o próprio Deus, o seu Pai, né? Neste momento destas palavras, a proteção de Deus em relação à sua humanidade, a humanidade de Cristo, é retirada, né? E ele fica mesmo, por alguns momentos, abandonado pelo Pai, né? Não pelo Pai, né? Por Deus. Então, por isso, como disse São Roberto, ele não chama Deus aqui de Pai, ou seja, ele não se considera neste momento, quer dizer, nesta frase, que o sujeito desta frase, vamos dizer assim, não é o Filho de Deus, o Verbo, mas a sua humanidade, né? A sua natureza humana. E, portanto, ele se volta para Deus e usa uma expressão humana, né? Meu Deus e não meu Pai. E o segundo é que ele deu um grande grito aqui, ou seja, ele declara publicamente, nesta frase unicamente, toda a dor, todo o sofrimento da paixão como um todo. Bom, São Roberto Bellarmino agora vai meditar sobre o fruto que pode ser colhido, né, para nós, para a nossa vida. E na verdade, eu estou correndo aqui, ele aponta 5 frutos distintos que nós podemos recolher desta passagem. Assim como ele faz com as outras palavras de Cristo na cruz, neste texto que é bastante conhecido de São Roberto Bellarmino. Então, por hoje era isto. Eu vou deixar esse primeiro fruto para a gente ler amanhã, né? E vamos dedicar esta semana a essas meditações de São Roberto Bellarmino, que é um autor pouco lido por nós, né? Não é um autor muito popular, vamos dizer assim. Então acho que é uma oportunidade também da gente conhecer um pouco a maneira de interpretar e a maneira de meditar sobre as escrituras de São Roberto Bellarmino. Então por hoje era isto, fiquem com Deus e até amanhã.